tarde, não sei. Oi, amiga, tudo bem? Quanto tempo? E aí, como é que vocês estão? Tô fazendo o quê? Tô lendo alguns textos, amiga. Fazendo faculdade, como sempre. Também tô aqui na mesma, estudando, lendo uns artigos sobre química atmosférica, química dos solos. Foi muito interessante, tá? Tava até, se algum de vocês já leu sobre esse tema e puder me explicar, porque eu fiquei um pouco em dúvida sobre a importância da célula de Hadley e das massas de ar para a química atmosférica. Eu fiquei bem perdida nesse assunto. Amiga, esse é um assunto muito interessante, né? Eu sei que em nossa atmosfera existem vários componentes químicos que originam diversos fenômenos e realizam diversos movimentos circulatórios. Conhecer a química atmosférica é de extrema relevância para compreender a dinâmica e o comportamento da célula atmosférica, que é essencial para a vida. Existem diversos estudos focados nisso que buscam conhecer ainda mais a dinâmica desta camada gasosa. Entretanto, já existem alguns conceitos que revolucionaram e impactaram diretamente na qualidade de vida terrestre. Dentre eles, destacam-se o modelo da célula de Hadley e o modelo das massas de ar. O primeiro, que é o modelo da célula de Hadley, trouxe a ideia de que há uma circulação atmosférica fechada na zona intertropical, explicando assim os ventos alísios e os ventos contralísios. O segundo modelo, que é o modelo da massa de ar, descreve os grandes volumes de ar que afetam diretamente nas condições climáticas locais. Ambos os conceitos são muito importantes para a química atmosférica, pois ajudam a regular e a conhecer as condições ideais para a vida terrestre e principalmente os fenômenos que ocorrem no ar. É mais ou menos isso, amigo. Ah, tá. Entendi melhor agora. Ficou um pouco mais claro. Eu estava bem confusa nessa parte. Fiquei até com outra dúvida também, se você souber falar sobre, que é sobre o ciclo de enxofre, né? De que maneira que ele pode afetar na atmosfera. Eu fiquei perdida. Muito interessante também, amiga. Eu adoro esse assunto. Ao contrário, do que muitos pensam, o ciclo de enxofre é benéfico, ajudando, por um exemplo, no metabolismo de alguns organismos. Entretanto, este ciclo pode ser afetado por vários agentes. Dentre eles, um artigo publicado pela Unespar, muito interessante, cita processos industriais, queima de compostos orgânicos, pré-tratamento de substâncias e até a exploração de gás natural. Segundo o artigo, estes agentes liberam enxofre em condições indevidas, desregulando o ciclo e provocando chuvas ácidas, clorose e vários problemas na saúde humana. É muito louco, né? É uma coisa que a gente acha que é simples, mas causa um grande impacto na saúde em vários aspectos. Total, eu nem imaginava. Fiquei mais atenta agora, entendi melhor também esse assunto. Sim, amiga, eu adorei. A gente, Maria, me mandou um artigo muito legal, né? Mas só que eu fiquei com algumas dúvidas, como, por exemplo, como pode ser formado o smog fotoquímico? Não entendi nada. O smog fotoquímico. Então, o smog fotoquímico ele é um fenômeno que ocorre devido à poluição do ar. Então, ocorre a formação de uma nuvem escura e venenosa, formada por ar, material particulado, neblina, gases poluidores, fumaça, enfim, muitas coisas. E aí, esses poluentes se juntam e formam uma nuvem escura que a gente chama de smog fotoquímico, né? Ele ocorre geralmente em locais de grande urbanização, como grandes metrópoles, grandes cidades, enfim, porque nesses locais há uma grande liberação de gases poluentes para a atmosfera. Então, esse é um fator que influencia na ocorrência do smog fotoquímico. Outro fator que é muito importante, que influencia também na ocorrência desse fenômeno, são o processo de inversão térmica, as inversões térmicas. Por quê? Pode ocorrer a formação de um ar frio abaixo do ar quente que está ali próximo da atmosfera. É nesse ar quente, próximo à atmosfera, que tem os gases poluentes. Então, se ocorre a formação de um ar frio abaixo desse ar quente, o ar frio ele é mais denso, ele vai continuar lá embaixo. Então, isso vai impedir que os gases poluentes que estão no ar quente se dissolvam na atmosfera. Então, isso vai influenciar na formação do smog fotoquímico também.
Então, esses fatores todos, né, eles juntos formam essa nuvem tóxica que a gente chama de smog fotoquímico. Ah, amiga, agora sim, entendi. O nome desse artigo que Maria me mandou, depois você compartilha com as meninas, amiga. Efeito da poluição do ar sobre a saúde humana. E aí ele descreve quais foram os componentes químicos analisados, que eu também não consegui identificar, e fala um pouquinho sobre as possíveis mudanças ocorridas no nível de poluição da atmosfera e na saúde humana. Fala para as meninas sobre isso, amiga. Então, esse artigo, ele vai falar sobre os efeitos da poluição atmosférica na saúde humana, né? Então, eles propõem também a realizar uma análise da resolução CONAMA 491 de 2018, porque nessa resolução, né, ele fala que poluentes atmosféricos são qualquer forma de matéria em quantidade, concentração, tempo ou outras características que tornem ou possam tornar o ar impróprio. Então, um exemplo desses componentes que podem tornar o ar impróprio, né, são materiais particulados, óxidos de nitrogênio, como o NO2, componentes orgânicos voláteis, monóxido de carbono, dióxido de enxofre e ozônio. Então, para além da poluição ambiental, né, a poluição ambiental, atmosférica, que esses compostos podem causar, eles também trazem muitos danos à saúde humana, como, por exemplo, danos e problemas respiratórios, né? Aumento de crises de asma, aumento de morbidade respiratória, aumento de hospitalizações por pneumonia, então isso influencia muito na saúde respiratória. Outro problema também à saúde humana que esses gases, enfim, a poluição atmosférica pode trazer para os seres humanos são problemas durante a gestação, como prematuridade, retardo no crescimento intrauterino. Então, é possível a gente perceber, né, esse artigo traz muito isso, essa relação entre poluição atmosférica e problemas na saúde humana. É muito interessante, depois eu vou mandar para vocês lerem também. Nossa, eu muito achei perfeito mesmo, muito legal. Vocês falaram da química atmosférica, então eu vou perguntar um pouco a Glenda sobre a química do solo, porque eu estou fazendo um trabalho aqui exatamente sobre isso. Então, Glenda, você pode me explicar como ocorre o processo de troca catiônica e aniônica no solo? Posso sim, amiga. Bom, as partículas do solo possuem diversas cargas negativas devido à presença da argila ou da matéria orgânica. Como as cargas positivas se atraem, princípio básico da química, os cátions se ligam a essas partículas tais como o cátion 2+, o magnésio 2+, o potássio positivo, que são nutrientes que fazem parte do ciclo das plantas. Mais ou menos como é que isso ocorre? Bom, como ali no solo está dispersos cargas negativas, esses cátions chegam. Aí na hora que eles chegam, eles que meio que os opostos se atraem, eles ficam atraídos e assim gera aquele devido equilíbrio. Os nutrientes absorvidos pelas partículas do solo podem ficar disponíveis para as plantas e também são facilmente descarregados pelas águas das chuvas. Além disso, os cátions presentes nas plantas podem ser substituídos por outros cátions e, portanto, são chamados de trocáveis. Como, por exemplo, o potássio pode ser substituído por cátions como cálcio ou hidrogênio. Alguns fatores afetam a quantidade de troca catiônica, tais como o pH do solo, a natureza dos cátions trocáveis, a degradação dos cátions na solução do solo e a natureza na fase sólida do solo. A gente se pergunta, mas onde é que está, assim, no dia a dia, que a gente utiliza desse princípio químico? Bom, o processo de fertilização do solo ocorre em cima desse princípio químico. Que assim, quanto mais nutrientes o solo tem, melhor vai ser a produção dele, ou seja, mais fértil o solo vai ficar. Aí a galera mais relacionada à agricultura usa muito desse conceito. Aí, o que é que você acha, amiga, dessa explicação? Eu achei bem interessante e isso aí já vincula outra pergunta que eu tenho exatamente sobre esse assunto, que é de que maneira as partículas do solo interagem com os análitos inorgânicos presentes na água do solo. Bom, os mecanismos principais que controlam os níveis de micronutrientes na solução do solo são a absorção e a precipitação.
A adsorção pode ser reversível, parcialmente reversível ou irreversível e ocorre na superfície colonial segundo diversos mecanismos envolvendo ou não a troquiônica. A troquiônica é exatamente o que eu acabei de explicar no exemplo anterior. Que você tem ali carga negativa, aí o cátion positivo vem e ocorre aquele processo. A precipitação depende da quantidade do mineral em equilíbrio na solução solo. Os mecanismos que interagem em ambos os processos são diferentes. Entretanto, é muito difícil distingui-lo experimentalmente. Então, amiga, eu sei que você também anda pesquisando, assim como todas as outras meninas aqui, sobre as atividades relacionadas ao meio ambiente, porque somos ali quase da mesma área, praticamente da mesma área. Agora, se você souber me responder, por favor, fique à vontade. Como as atividades ligadas à carcinicultura poderiam aferir a química do solo e a biota? Sim, eu posso falar sobre isso. A carcinicultura, ela é a criação de camarões tanto em água doce como em água salgada. E essa cultura, assim como as demais vertentes da agricultura, afetam diretamente o meio ambiente. As águas que esses crustáceos estão sendo criadas será grande retentora de matéria orgânica, como restos de ração e fezes oriundas desses animais. Pesquisas feitas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, de nome Influência da carcinicultura sobre a salinização no solo em áreas do município de Guamaré, mostra que se essa água for descartada incorretamente, se originará grandes problemas ambientais, já que a matéria orgânica em excesso, ela causa um processo de eutrofização em ambientes aquáticos e degradação do solo em ambiente terrestre. Devido a essa alta concentração de sal nesses tanques, também pode ocorrer uma salinização de rios e do solo presente próximos à área de descarte, né, causando grande degradação desse ambiente, como exemplo dessa pesquisa que eu citei anteriormente, que os manguezais da região estão sendo extintos devido a esse sal presente nessas águas que estão sendo descartadas de maneira indevida. Amiga, que interessante essa parte que você citou, amiga. Agora eu tenho outra dúvida também. Você leu o artigo Usos, Efeitos e Potencial Tóxico dos Agrotóxicos? Sim, eu li sim. Me tive uma dúvida rapidinho, amiga. Quais foram os tipos de contaminantes analisados e os efeitos e a toxicidade destes em meio ambiente? Primeiro, a gente tem que pensar que o Brasil ele é um grande exportador de commodities do mundo globalizado, ou seja, ele é um dos maiores exportadores agrícolas do planeta. E com isso, a utilização de defensivos agrícolas para essas produções de grande escala é de fundamental importância, então não tem como a gente não utilizar agrotóxicos. O problema é que esses agrotóxicos eles contaminam o solo, já que os mesmos eles se infiltram no solo, prejudica a biota local e ainda contamina o lençol freático. E esse lençol freático ele acaba transportando esses químicos para rios e oceanos. Atualmente, pesquisas comprovam que esses químicos presentes nos agrotóxicos afetam diretamente a saúde humana e também a fauna e flora local que estão sendo expostos a longo prazo a esses produtos químicos, não é mesmo? Nessa pesquisa que você citou, mostra que os agrotóxicos mais comumente utilizados e seus efeitos tóxicos são os herbicidas, os fungicidas, os algicidas e os inseticidas. Eles causam câncer, principalmente o de mama, o cerebral, o pulmonar e o de próstata. Ele também causa infertilidade em homens e mulheres, já que ele faz alterações hormonais. Então, ele acaba, exemplo, viabilizando o espermatozoide, então causa infertilidade. Também causa muitas doenças nos rins, já que os rins eles são responsáveis pela filtração do sangue no nosso organismo, né? E com isso, ele acaba retendo esses tóxicos nele. Eles também aumentam a resistência de fungos e insetos a fungicidas e inseticidas, não é mesmo? Que são esses fungos e insetos considerados grandes pragas em determinadas culturas, né, em determinados ambientes. Também pode causar, no meio aquático, a mudança de sexo em animais aquáticos, o que acarreta em muito prejuízo para o ambiente, não é mesmo? Entendi agora. Agora eu consigo entender um pouco mais sobre como funciona esse processo meio delicado, né? Comparado a todas as consequências.
muito bom, né, gente? Aí cada dia eu fico ainda mais apaixonada pela química ambiental. É muito, muito, muito legal. Inclusive, tô atrasada pra aula, tá, gente? Beijo pra vocês, tô com saudade. Até a próxima.